Riscos no projeto. Definição de risco e sua relevância. Olá, eu sou o professor Adriano Rogério Guedert e nesta aula vamos conhecer o conceito de definição de risco e sua relevância. E de que maneira poderá afetar a organização se não observarmos atentamente todo esse processo. Riscos são condições que podem interromper e potencialmente prejudicar a organização, causando desvio de rotinas e metas, ou seja, usando o termo risco para descrever eventos alheios cuja probabilidade é conhecida. E vamos trabalhar nesse sentido. O risco se caracteriza pela incerteza a respeito do alcance dos objetivos e na gestão de riscos. Ele é considerado um elemento crítico devido à falta de conhecimento do projeto. É preciso conhecer justamente para avançar em todo o aspecto inerente à gestão de riscos no projeto. Uma vez que a empresa visa gerar valor aos seus stakeholders, ou seja, as partes interessadas, a incerteza sobre o alcance dos objetivos torna a gestão de riscos fundamental para a melhoria da capacidade de gerar valor. Enfim, agregar valor. Os benefícios são inúmeros de uma gestão de riscos sistemática, estruturada e efetivamente oportuna. Podemos citar algum desses benefícios. Suporte ao uso adequado e alocação de recursos. Vocês poderiam perguntar, mas que tipo de recursos? Recursos materiais, recursos financeiros, recursos logísticos, recurso humano, pessoal, e outros tecnológicos e outros que se enquadram nessa natureza. Maior eficiência e eficácia na criação. Criação que, na elaboração desse projeto, que visa como ponto importante a mitigação de riscos. Entrega e proteção de valor. Valor a quê? Valor ao projeto, valor à empresa como resultado final. E por último, otimização de desempenho com aumento de resultados entregues. Enfim, cada projeto que você executa certamente terá meta e, ao mesmo tempo, dentro desta meta, você vai estabelecer o quê? O resultado a que se pretende chegar. Por isso que nós falamos, um dos benefícios, obviamente, da mitigação de gestão de riscos é a otimização do desempenho com o aumento desses resultados que serão entregues. De acordo com o conceito definido pelo Guia do Conhecimento e Gerenciamento de Projetos, Project Management Buddy, ou Knowledge, ou seja, PMBOK, como vulgarmente a gente conhece, podemos definir a gestão de riscos como um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos do projeto. Percebam, senhores, que nós estamos falando em efeito positivo ou negativo. Positivo, então, porque você vai antecipadamente identificar todos os efeitos que poderão alterar ou comprometer o respectivo projeto. O negativo não. O negativo ele já parte dessa premissa que houve uma alteração ou impacto que poderá prejudicar na meta previamente estabelecida ou mesmo ou não cumprimento daquele resultado que se pretendia dentro do projeto. Essa definição tem como norte a padronização que identifica e conceitua o que poderá ser aplicado em termos de projeto, ferramentas e técnicas relativo ao processo em questão. Por isso, a análise de riscos é relevante
ainda para a verificação de oportunidades de melhora ou melhoria para um projeto, ou até mesmo para identificar possíveis ameaças que possam atrapalhar ou impedir a execução. E isso está relacionado ao efeito positivo ou ao efeito negativo que acabei de falar para os senhores. O gerenciamento de riscos consiste em identificar, analisar, avaliar e dar tratamento adequado para a redução e o controle de riscos, visando a implantação de medidas e procedimentos para tanto. Lembre-se sempre daquela história que a organização por si só tem que trabalhar de maneira preventiva. É isso que a gestão de riscos, ela traz todo um contexto importante para essa organização quando se fala justamente na questão de gestão de projetos. Ela é parte ou uma condição sine qua non para a execução, implantação ou procedimentos dentro de uma estrutura que nós chamamos de projetos. Além disso, ele busca a maximização das oportunidades de melhoria de desempenho e a minimização da probabilidade de ocorrências que podem trazer ameaças aos objetivos do projeto e ao cumprimento das suas metas específicas. Percebam? A questão-chave é trazer, dentro desse contexto, um monitoramento importantíssimo para que você visualize de maneira antecipada ou tenha uma certa previsibilidade naquilo que está por acontecer. É importante frisarmos que o termo gestão de riscos apresenta uma abrangência de associações vinculadas às concepções de probabilidade, ameaça e resultados negativos. O nível de risco se eleva não só pela probabilidade de ocorrência de um determinado evento, mas pelo impacto das suas consequências. E isto, senhores, é algo extremamente complicado e extremamente inoportuno que traz uma consequência nefasta para a execução daquele determinado projeto, provocando, muitas vezes, o não cumprimento efetivo da meta previamente estabelecida. E isto impacta não somente a um departamento, mas poderá comprometer a organização como um todo. Lembre-se sempre disso, a organização é algo orgânico. A organização faz parte dentro de um sistema. A organização está entrelaçada. A organização tem relacionamentos que influenciam efetivamente um departamento dentro de uma cadeia previamente estabelecida. A mensuração do impacto é determinante. Por mais que a probabilidade seja baixa, ela representa uma ameaça de resultados negativos. Enfim, por mais que essa probabilidade seja baixa, ou que nós chamamos baixo impacto, ela sim tem que ser considerada. É claro, dentro de um conceito de razoabilidade. No entanto, é inviável ver o risco como uma ameaça, já que ele pode ser medido, ao passo que a ameaça não pode ser quantificada, apesar de suas possíveis consequências negativas. Claro, você pode mapear, dentro do seu grupo, você pode fazer uma análise SWOT, identificando quais são os pontos cruciais que poderão, ou fatores internos e externos, que poderão efetivamente influenciar a execução desse projeto e, ao mesmo tempo,
mitigar os riscos possíveis ou plausíveis, né, de sofrer impactos negativos, né, ao projeto. Por fim, o risco tende a ter uma visão limitada em relação aos resultados negativos, associando-se somente aos eventos indesejáveis. O que nós queremos dizer com isso? Que quando nós falamos em riscos, vem à nossa mente sempre que o risco é algo negativo. Enfim, o risco não está necessariamente associado a algo negativo. Como nós falamos anteriormente lá, lembra-se? Positivo e o negativo. O risco poderá ser algo positivo no sentido de buscar sempre a melhoria contínua. E aí entra aquela ferramenta da administração ou de gestão chamado PDCA. Ou seja, você vai né, planejar, do fazer, checar ou controlar e A de agir, action. E isso poderá contribuir gradativamente para esta mitigação de riscos que, porventura, um projeto possa ter. E uma vez identificado, o gestor poderá corrigir, ponderar, ajustar e, quem sabe, até gerar novas oportunidades benéficas para o projeto e, consequentemente, para a organização. Reparem que aqui, novamente, nós estamos falando, né, de um aspecto positivo que porventura poderá gerar ao projeto, desmistificando aquele contexto ou aquela frase que todo risco é algo negativo para a organização, o que não é verdade. Essa frase, ou esse contexto que nós acabamos, né, de citar, muito pelo contrário, ele desmistifica e quebra totalmente, né, ou rompe, né, totalmente esse conceito, né, essa forma que as pessoas têm de associar risco a aspecto negativo. Espero que conseguimos, né, desmistificar esse contexto para vocês. O gestor de projetos tem um papel fundamental na identificação de possíveis riscos antes que ocorra algo grave que poderá, mesmo se tratando de um risco de baixa ocorrência, poderá afetar a execução do projeto da sua equipe. Cuidado, porque não é somente a sua equipe. Poderá ter um efeito cascata. Equipe, departamentos, ou setores, ou núcleos, enfim, e ao mesmo tempo toda a organização poderá estar comprometida dentro desse aspecto, né, da negativação ou uma inobservância, né, de determinados controles que deveriam ter sido monitorados, mesmo de baixa complexidade. Então, o baixo, uma vez não monitorado, ele pode virar um problema ou um desafio maior ainda. Sendo assim, devemos lembrar que cuidar dos riscos em projetos é uma preocupação estratégica que deve ser vista com bastante relevância no âmbito gerencial, pois a partir do gerenciamento de projetos que as melhores práticas de gestão podem ser efetivadas. Segundo a pesquisa de maturidade do processo de gestão de riscos no Brasil, da consultoria KPMG, 75% dos executivos consideram que o principal fator de influência para implementar uma gestão de riscos é o desejo de reduzir a exposição ao risco em toda a empresa. Veja a pesquisa íntegra no QR Code que está na sua tela. O modelo de gerenciamento de projetos proposto pelo MBOK
foi dividido da seguinte maneira, para auxiliar efetivamente a gerência. Ela está dividido, e nós vamos ver isso no infográfico, praticamente em algumas partes. A primeira parte que nós podemos considerar como um todo, que está presente, né, no infográfico, é a integração. O gerenciamento do projeto, o projeto como um todo, ele tem que garantir a integração como um todo, a integração entre as partes. Ou seja, mesmo que o projeto seja dividido, ou seja fatiado, seja através de frameworks, né, deverá haver um processo de comunicação, deverá haver um processo de articulação, deverá haver efetivamente uma comunicação, né, entre um framework, uma parte A, uma parte B, assim por diante, para que o resultado efetivamente possa ter um excelente resultado lá no final. Por isso que a integração, nós comentamos, né, coordenar adequadamente os diversos fatores, né, de riscos e, efetivamente, né, as diferentes políticas que, porventura, né, ou objetivos específicos que, porventura, o projeto possa ter. O escopo, logo em seguida o escopo significa objetivo, né? Qual é o objetivo desse grande projeto que você está executando? O gestor de projetos tem que garantir que esse projeto contemple o todo. Enfim, se eu dividir em vários objetivos, se eu fatiar efetivamente em frameworks, né, o projeto, distribuindo tarefas ou delegando tarefas a determinadas equipes que vão executar parte desse projeto que compõe um todo, o gestor de projeto tem que garantir que cada parte cumpra efetivamente esse objetivo específico, cumpra a sua meta, que somado a tudo isso, ou seja, somado aos objetivos específicos, né, contribui justamente para o resultado final, que é X. Então, por isso que a gente fala que o gestor do projeto ele tem que garantir que esse escopo, né, contemple o todo. Ao mesmo tempo, o tempo, que é imprescindível, né, ou seja, concluir dentro do prazo previamente estabelecido. Tanto a execução, né, do início do projeto até o final, e a execução, novamente, se eu fracionar em N projetos, né, em subprojetos, vamos dizer assim, tem que garantir que cada subprojeto haja uma entrega no prazo previamente estabelecido, porque uma demora numa determinada entrega, num determinado subprojeto, ele compõe, né, atrasos subsequentes. Um exemplo, imagina, vocês sabem que a Boeing trabalha, quando você monta, né, todo o avião, as partes são direcionadas, montadas em diversas fábricas, né, dentro de um respectivo cluster, né? Então, cada cluster de montagem efetivamente tem um prazo previamente estabelecido, que eu tenho que somar todas as partes do avião efetivamente para compor, né, a entrega como um todo. Então, eu tenho que garantir que essas entregas, né, sejam feitas, né, no prazo previamente estabelecido. Por quê? Imagina, vocês certamente já viram isso nos noticiários, né? Para-se o trânsito, né, digamos, numa determinada região da França para transportar lá o charuto da aeronave, transportar a turbina da aeronave, para-se tudo. Por quê? Efetivamente, porque você combinou com a prefeitura, combinou com a polícia, combinou justamente com a gerência de tráfego, né, daquela determinada região, que em um determinado dia, uma determinada hora, haverá uma passagem de um componente que ele estende, efetivamente, né, estende a estrada e tem que parar o trânsito em função disso, mobilizar toda a estrutura por questões de segurança. E, ao mesmo tempo, se essa estrutura for até embarcada, né, se embarcada em determinados navios ou transportar em trens, enfim, utilizando algum tipo de modal extra, né, você tem que combinar justamente com o armador, com toda a empresa que, naquele determinado momento, aquela peça, aquele determinado componente será transportado. Percebam a complexidade, né, e gerenciamento de toda essa cadeia, efetivamente, que nós estamos aqui falando. Então, é importante, efetivamente, né, concluir o prazo dentro do prazo previamente estabelecido. Isso é um fator preponderante. Assim como a construção civil, nós podemos citar também a construção civil, nós podemos citar a WEG, por exemplo, né, que fornecem transformadores, né, tráfegos assim por diante, de alta complexidade, que quando a gente trafega aqui na 376, trafega na 101, a gente às vezes vê um comboio, né,
parando-se o trânsito somente para que essa peça, esse componente chegue no porto para ser embarcado. Então envolve toda uma logística, né, por detrás. Tempo é dinheiro, não é isso que a gente fala? Então é importante observar isso. Então qualquer atraso que porventura possa ter, isso atrapalha o todo. Isso pode gerar complicações em termos de multas, né? Muitas vezes multas contratuais pesadíssimas, né, relacionado a isso. Outro ponto é a qualidade, né? Garantir o cumprimento efetivo das demandas com qualidade. E aí entra dentro desse conceito, né, lá que veio DEM, Endurance, por diante, MDQ, Smart Drive Quality, né, essa preocupação, né, do todo, que as pessoas saibam efetivamente que um processo mal feito, mal executado, ele compromete efetivamente, né, compromete toda uma cadeia produtiva. Comunicação é importantíssimo, né, garantir a troca de informações, diz isso Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, né? Isso é a verdade, a comunicação é um fator preponderante, ou seja, esses subprojetos, ou frameworks, né, que eu falei, essa divisão, os subgestores, vamos dizer assim, os subcoordenadores, né, de determinados projetos têm que sempre estar em sintonia, tá? Sempre conversar, que pode ter pode ter um determinado problema, esse problema tem que ser sanado, tem que ser discutido. Jogar limpo e de maneira totalmente transparente. Riscos, identificar quais são os riscos e aí, claro, categorizar os riscos, né, de baixa, média e alta complexidade, porque eu tenho que antecipar possíveis eventos indesejados. Por exemplo, se eu trabalho com um determinado produto que ele pode sofrer algum tipo de atraso por falta de determinados suprimentos, ocasionados talvez por uma determinada greve, ocasionado por uma determinada pandemia, como nós tivemos, lembra-se, nós tivemos a questão do Covid, foi um problema sério, né, de desabastecimento, isso comprometeu a indústria também, então todos esses riscos têm que ser efetivamente calculados, né, vias alternativas também, modais. Tem uma série, né, que nós podemos estar citando que efetivamente tem que ser mapeados. Aquisições, ou seja, descrever o processo necessário, né, para os recursos adequados, você tem que ter essa certa previsibilidade, porque quem sabe quando você vai fazer a parte do orçamento, né, tem que calcular, porque não adianta você chegar a calcular orçar, né, fazer um determinado orçamento, ser aprovado esse orçamento e depois você chega lá no CFO e diz assim, desculpa, mas o meu orçamento aqui estava equivocado, dobrou, imagina, isso é algo totalmente, né, impensável, né, que isso porventura possa ocorrer. Recursos humanos e adequar pessoas e times envolvidos, ou seja, escolher a pessoa certa no local certo. É importante, né, que haja esse comprometimento, ou seja, conheça a sua equipe, né, fale com elas, dialoga, porque isso vai efetivamente ajudar no processo de comunicação. Vamos entender cada uma dessas funcionalidades. Na integração, os processos necessários são descritos de modo a assegurar que os diversos fatores dos projetos estejam coordenados adequadamente. No escopo, visa-se descrever os processos necessários para garantir que o projeto contemple todo o trabalho que será realizado, uma vez que o trabalho exige o foco em especificidades previamente determinadas. Percebam? Palavra-chave desse contexto do escopo, objetivo. Já o tempo resulta no alinhamento e na condução do projeto para que ele termine dentro do prazo previamente estabelecido. Sobre a comunicação, é importante frisar que deve assegurar que as informações transitem de maneira acessível para todos os atores do projeto. Os riscos têm um papel fundamental de antecipar a possibilidade de um evento indesejado, o que poderá causar danos ao projeto. Já as aquisições é no sentido de trazer para dentro do projeto pessoas efetivamente capacitadas, descritos nos processos necessários. Por fim,
Os recursos humanos têm a importância de assegurar a otimização e a garantia da efetividade do projeto. Para o conhecimento mais amplo a respeito dos riscos no projeto, recomendamos a leitura do guia PMBOK, de modo a relacionar e compreender melhor a amplitude de um projeto. E por fim, assistam o filme Apollo 13, onde 3 astronautas em missão à Lua precisam administrar o risco de ficar sem oxigênio. Esse filme, eletrizante, nos provoca a pensar a respeito da importância de um bom gerenciamento de riscos e, efetivamente, a administração dele como um todo. Para concluir nossa aula, o importante é entender como a gestão de riscos está relacionada à definição da gestão de riscos no projeto sob diferentes prismas de autores relacionados ao tema, como, por exemplo, eventos alheios com uma probabilidade conhecida e incerta, elementos considerados críticos, comunicação que influencia a minimização dos riscos e demais fatores que compõem o conceito de riscos no projeto. Espero que tenham gostado da aula. Desejo a todos ótimos estudos.